E é com saudade de você, de verdade. Igualmente. Viu? Olha, gente, então como eu disse para vocês, ó, você tá aí, eu não sei se você pegou a lista na escola, como é que tá a situação, mas vai participar com a gente hoje, viu? Já sei que o microfone tá bom todo e que a gente está aqui para aprender. É falando, é construindo que a gente vai vendo. Heitor Dantas, Heitor Nunes também, vou logo falando Heitor Dantas aqui, viu? Antes que ele diga, você fala do outro Heitor, viu, Heitor? Já tô aqui falando teu nome. Bem, gente, então assim, o que é que eu quero de vocês, na verdade? Deixando um pouquinho a brincadeira, a gente vai fazer primeiro a correção da lista. Né? Tem algumas questões que eu sei que não eram muito fáceis, porque exigiam um nível maior de interpretação. Logo em seguida, quando a gente terminar as 6 questões, vou dizer para vocês que vocês precisam dar continuidade para a gente finalizar. Né? A tarefa de vocês hoje é a finalização da lista, que são poucas questões. E depois nós vamos fazer uma atividadezinha para treinar aquela parte ainda de acentuação gráfica. Espero que vocês tenham gostado, né, do nosso exercício, que foi realmente tudo em cima do que nós havíamos trabalhado aqui. Sei que às vezes dá mais algum entrave, tem mais a dificuldade, porque é uma coisa que você sabe que está sendo avaliado. Às vezes se sente, né, um pouco mais comprometido. Mas enfim, vamos aqui compartilhar a lista e vamos lá. Eu lembro que quando eu comecei essa parte da lista, eu pedi até a Sara para que fizesse essa leitura. Hoje eu vou fazer essa leitura aqui dessa texto de Rubem Alves e em seguida eu quero que Heitor Dantas diga para a gente qual foi a resposta, só para não haver uma quebra. Primeiro Heitor Dantas, a segunda questão Heitor Ô, Pramona, fale. as aulas vai voltar dia 8 de setembro? Quem tá me Eu não perguntando é vou. Matheus. Aham. Matheus, esse assunto aí é uma coisa que a gente não pode dizer, porque não depende só, por exemplo, do Colégio Novo Tempo. Isso aí é algo que depende do Estado. E por enquanto não tem nada ainda que se diga. Vai ser Não tal tem, dia. não Entendeu? tem E escola por a do lado. senhora, professora? Oi? Por a senhora deixava? Luan, olha, eu vou lhe dizer, eu vou ser bem sincera com você. Eu acho que assim, a gente tem que ter cuidado, mas que a gente tem que tentar seguir a vida, até porque muitos, não estou dizendo que é o seu caso, mas muitos alunos, eu mesma fiquei assim, até um pouco aterrorizada. E teve um dia que a gente precisou ir na escola, e 2 dias que eu fui na escola, eu encontrei 3 pessoas, uma até da turma de vocês, que eu não vou citar nome, que não é interessante aqui, e a pessoa ainda falando comigo, brincando, estava na rua de bicicleta. Então, assim, não pode ir para a escola e Será que foi eu? você não. Ou eu? Mas será que não pode ir para a escola e pode estar brincando, passeando? Eu Ô, sei que Pramona, Já veja viu? assim, ó, Ô, o futebol professora, já ô, voltou, professora, o shopping ô, tá professora. aberto. Peraí, isso, Agora tá aberto porque não pode botar as aulas. isso, professora. tudo com Será que não modalidade, foi né? eu, tu, Pivete? Ó, Porque peraí, quando, rapaz, porque vocês. quando retornar, não vai ser assim, todo mundo na sala de uma vez. Tem as regras, né? Tem os parâmetros E que não tem que tem, estar professora? seguindo. Fale, Luan. Que nem eu tava conversando com meus tios aqui, minha família aqui. Hum. Querendo ou não, a gente vai ter que conviver com isso. Não tem Isso, jeito. é por isso que eu Porque tô não te pode ficar dizendo. Tá, parado. isso, é isso que eu tô te dizendo, que no caso a gente, infelizmente ou felizmente, a gente precisa retornar às vidas, né? Porque assim, pense aí, uma pessoa que trabalha, vai ficar esse tempo todo, e aí as contas, as questões para pagar é como? Porque assim, tudo na nossa vida Pois é. depende, querendo ou não, gira em torno do capital, né? E assim, tá se privando Então, de não estar na escola, e aí não se priva, porque se estivesse em casa realmente, com aquele cuidado, porque eu mesmo, particularmente, só estou saindo de casa para resolver coisas assim que dependam de mim. Mais coisas que dependem de terceiro, que eu posso estar protelando, eu estou fazendo isso. Mas quando eu cheguei assim, que eu olhei aquelas pessoas, ainda assim, no caso, brincando, né, e tudo assim, eu olhando assim, como se nada estivesse acontecendo. Então, eu, na verdade, eu sou a favor, sabe, Luan? Não assim, todo mundo de uma vez, não, uhum. pelas regras, pela lógica. Mas eu acho sim que a vida tem que retornar Ô, aos Pro, poucos. Fale. não tem um colégio do lado do Se Novo tiver, Tempo? Não tem o quê? Não tem um colégio do lado do já Novo voltou, não Tempo? parece, não foi? Vai voltar Sim. dia 8. Matheus, olha, essa parte aqui Professor, eu nem vou ficar frisando com já você, dizendo que vai entrar, que não vai. Sabe por quê? Porque não depende da escola, não. Não é a escola que É o quer, governo. é o governo, é. Então, eu acho difícil um pouco alguma escola voltar sem o governo dizer que vai voltar tal dia. Eu não vou lhe dizer que isso não é verdade, né? Mas que eu acho difícil, sinceramente, eu acho. Agora, bora aqui para o nosso texto para a gente não ficar aí sofrendo antes do tempo. Gente, olha,
para a gente ver o quanto que às vezes a gente não valoriza, né, determinadas partes, o que faz falta para a gente, né? Então, a escola é um dos ambientes que a gente sente falta. Às vezes não é só pela resenha, pela brincadeira, não, mas a gente sente falta da verdadeira escola que a gente tem ali, né? Mesmo que às vezes seja um pouco cansativo, tem dia que a gente sabe que a demanda é maior, mas a gente acaba sentindo falta. Bem, o texto de Rubem Alves que nós temos aqui, nós tínhamos, né? Leia o texto para responder as próximas 3 questões. Como eu tinha dito, só para a gente não perder o elo, então a primeira questão é de Heitor Dantas, a segunda é de Nunes e a terceira é de Luan. Para que a gente não fique assim, aqui toda hora chamando um nome ou outro, eu vou chamar o nome da pessoa 2 vezes. Se porventura a pessoa não responder, eu passo para uma próxima, tá certo? Então aqui, Luan, sei que não tem problema, porque o microfone dele, Heitor Nunes também, eu sempre vejo que ele tá, ou Heitor Danta, que às vezes acho que dá um probleminha ou outro no microfone, mas se acontecer, eu passo para um próximo. Sim, gente, aí temos aqui. Nos tempos em que eu era professor da Unicamp, fui designado presidente da comissão encarregada da seleção dos candidatos ao doutoramento. O que é um sofrimento? Dizer, esta entra, esse não entra, é uma responsabilidade dolorida da qual não se sai sem sentimentos de culpa. Como em 20 minutos de conversa, decidi sobre a vida de uma pessoa amedrontada, mas não havia alternativas, essa era a regra. Os candidatos amontoavam-se no corredor, recordando o que haviam lido na imensa lista dos livros cuja leitura era exigida. Aí tive uma ideia que julguei brilhante. Combinei com meus colegas que faríamos a todos os candidatos uma única pergunta, a mesma pergunta. Deixa eu subir aqui um pouquinho. A mesma pergunta. Assim, quando o candidato entrava trêmulo e esboçando, para parecer confiante, eu fazia a pergunta a mais deliciosa de todas. Fale-nos sobre aquilo que você gostaria de falar. A reação dos candidatos, no entanto, não foi a esperada. Aconteceu o oposto, pânico. Foi como se esse campo, aquilo sobre o que eles gostariam de falar, lhes fosse totalmente desconhecido. Um vazio imenso. Papaguear os pensamentos dos outros, tudo bem. Para isso, eles haviam sido treinados durante toda a sua carreira escolar. A partir da infância, mas, para falar dos próprios pensamentos, isso não lhes tinham ensinado. Na verdade, nunca lhe havia passado pela cabeça que alguém pudesse se interessar por aquilo que estavam pensando. Nunca lhes haviam passado pela cabeça que os seus pensamentos pudessem ser importantes. Eu fiz questão de trazer esse texto para vocês de Rubem Alves, primeiro para a gente ter essa derrubada da questão do doutoramento, né? Que às vezes a gente vê um médico, a gente chama de doutor, vê um dentista, chama de doutor, e às vezes aquela pessoa não é nem doutor. Porque para ter doutorado, né, para que a gente chame de doutor, a pessoa realmente precisa ter um doutorado. Onde a gente faz a graduação, depois da graduação vem especialização, depois mestrado, depois doutorado. Obrigatoriamente não precisa ser essa ordem, é o que você precisa ter a priori logo, claro que é a graduação. O lógico é a gente seguir essa ordem de graduação, especialização, mestrado e doutorado. Mas se você não quer fazer o mestrado e acha que tem capacidade de já pular para o doutorado, não tem problema. Mas para a pessoa ser considerada doutor, por exemplo, um professor, ele pode ser doutor, claro, se ele tiver feito o doutorado. Mas muitas vezes a gente tem a percepção de chamar os médicos, né? Assim, um advogado, umas pessoas que querendo ou não têm ali, digamos que uma profissão mais renomenada, né? E chamar, porque aquela profissão é renomada, chamá-lo ali de doutor ou de doutora. Mas quem é doutor? Doutor é justamente quem tem doutorado. E aqui a gente consegue perceber, né, nesse texto de Rubem Alves, o quanto que ele brinca com as palavras. Veja que às vezes a gente chega aqui e fala: ô Queiroz, fala aí um pouquinho sobre você. Queiroz, naquele instante, ela pode ter um impacto, porque ela não sabe que eu, Mona Lisa, espero que ela fale dela. Queiroz não vai dizer para mim, meu nome é Maria Eduarda Queiroz, eu tenho 14 anos. Não, porque isso aí, a gente pega até um currículo, a gente consegue perceber. Quando a pessoa pergunta quem é você, a pessoa quer que você diga quais são seus defeitos, quais são suas qualidades, o que é que você pensa da vida, do mundo, qual o seu ideal enquanto pessoa. E às vezes isso é difícil, porque é mais fácil eu falar de um livro, é mais fácil chegar aqui e falar, por exemplo, gente, hoje vamos falar sobre morfossintaxe. Vamos falar do poder do sujeito, de como é que a adjunta de nominal é visto. É fácil, porque são conceitos.
são algo que já está ali estabelecidos, criados. Mas quando a gente fala da questão em si, de falar sobre si, é algo totalmente difícil. Falar de si, às vezes o Luan, ele pode dizer assim, o defeito de Teteu é esse. Mas se eu falo, Luan, qual é o seu defeito? Possivelmente ele saiba. Mas muitas pessoas têm mais dificuldades em falar sobre si. Quando a gente fala do outro, é mais fácil. Perceba que até a vida alheia, né? Quando a gente quer fazer uma resenha, uma brincadeira, a gente consegue falar bem da vida do outro. Até parece que a gente vivencia a vida do outro, mas falar da gente é algo difícil. Então, essa, na verdade, foi a deixa que Rubem Alves ele achou. Ele sabia que tinha muitas pessoas competentes que estavam ali aptas, né, para falar sobre tudo que ele perguntasse, sobre aquela lista da literatura que havia sido estabelecida para o estudo. Mas quando era para falar sobre si, conseguia se perceber o que as pessoas tinham de vista como ponto positivo, como ponto negativo. Aí a gente tem aqui na primeira questão, a qual eu pedi lá que Heitor Dantas responda para a gente. Heitor Dantas, qual foi a alternativa que você marcou na questão 1? Onde ele pergunta assim, de acordo com o texto, os candidatos, você colocou que opção? Heitor Dantas, como eu disse 2 vezes, estou passando para o próximo. Heitor Nunes, você marcou que opção aí, Heitor? Na questão 1, Isso. marquei a B. A B. Alguém discorda de Heitor, gente? Alguém que fez a questão colocou uma alternativa diferente? Que justamente está correta a sua resposta, viu, Heitor? Quando a gente fala aqui, ó, de acordo com o texto, os candidatos, eles não tinham assimilado suas leituras, pelo contrário, né, que Rubem Alves deixa claro aí. Tinha um projeto de pesquisas deficientes, no texto nem fala sobre esse aspecto. Tinham perfeito autocontrole, não se sabe, porque a questão do autocontrole é justamente quando você vai falar de si que a gente consegue ter essa percepção. Ficavam em fila esperando a sua vez. Então, assim, de acordo com o texto, os candidatos, eles realmente só conheciam o pensamento alheio, que é justamente o que eu falei. Aquela questão em si das literaturas, o que estava sendo abordado, solicitado para eles. Então, a letra B justamente é a correta. Depois, lá eu gostaria que nosso amigo Luan respondesse para a gente a nossa questão 2. O autor defende que os candidatos deveriam o quê, Luan? Qual foi a opção que você marcou? Luan. Essa eu não fiz não, professora. Não fez porque não entendeu, porque não quis, como foi a situação? Porque eu esqueci. Esqueceu. Então não fez a lista toda, é isso? Eu fiz algumas. Porque eu não tenho tempo. Depois a gente conversa sobre isso, viu? Individual, sobre essa questão do tempo. Meu amigo Bruno, respondeu, Bruno, essa questão 2? Quem foi que me perguntou? Foi Sara? Marquei a letra A. Foi porque eu fui abrir o portão aqui pra minha tia. Ainda não, Aí mas a questão 3 é sua. Ai, Mas meu Deus, tá bom. mas a questão 2, Bruno. Não sei se o Bruno tá me ouvindo. Bruno, Marquei a letra marcou a letra o quê, Bruno? A. Ah, vamos lá. Alguém marcou diferente de Bruno, gente? Nós temos. O autor entende que os candidatos deveriam ter opiniões próprias, ler os textos requeridos. A gente já viu que os textos requeridos faziam parte do pensamento alheio, né? Não ter treinamento escolar. Se a pessoa está fazendo doutorado, né? Isso nem pode se dizer. Refletir sobre o vazio, ter mais equilíbrio, justamente ter opiniões próprias. Quando a gente fala, o que eu falei antes, que às vezes a gente consegue falar da vida alheia, né? Mas da nossa vida a gente não consegue. Fale, Luan. Foi Luan Matheus que me chamou. Oi, eu Fala. acho que eu vou ter que sair, porque meu celular tá descarregando, tá em 15%. É Matheus, né, Matheus? Sim. Mas eu vou ficar aqui mais um pouquinho. Pronto. É porque Agora, ele, quando sim, agora observe, porque não deixa esse celular carregando. Já não sabe que esse instrumento aí dos estudos, homem. eu esqueci. Vamos lá. Tá certo, mas eu já entendi aí. Então, ó, só a Sara, então, vou passar essa vez aqui para Matheus, porque pode ser que ele saia e não dê tempo dele finalizar com a gente. Nessa questão 3, Matheus, a expressão vazio imenso refere-se a... Você marcou que alternativa aí? Peraí. Questão 3? Isso. Eu botei letra B. Letra B. Alguém botou diferente de Matheus, gente?
Bruno também Eu, colocou a letra B, Bruno? eu marquei Eu nem letra E, pô. Pronto. Letra Ok, E? é letra D. Uhum. Letra Letra D. E. A Ian colocou letra D. Vamos voltar aqui na questão, que é pra gente... Não, Não, eu o Bruno botei. botou letra D. Não, Bruno botou D e eu botei E. Bruno botou D. A Ian botou E. Heitor Nunes botou o quê? Vamos aqui rapidinho no texto. Um vazio imenso. Marquei A, Pro. Marcou A? Vamos aqui rapidinho no texto. Para a gente conseguir perceber. Ó, a reação dos candidatos, no entanto, não foi a esperada. Aconteceu o oposto, pânico. Foi com esse campo aquilo que eles gostavam de falar, que eles fossem totalmente desconhecido. Um vazio imenso. Um vazio imenso aqui faz referência a quem? Ah, Olha aí tá. direitinho esse texto. A 3 eu marquei E. Eu pensei que tava corrigindo a 2 ainda. A 2 foi a A. Conseguiu acompanhar, Heitor? Isso. Pronto. Consegui. Ok. É a letra E. Eu só pedi para poder ver justamente por isso, porque tivemos aí oposições, né, de algumas informações. Então, observa. Sempre que se falar, gente, de uma expressão, qual é a nossa obrigação? Pode. Essa expressão, ela foi Ô, utilizada... Pro, Oi, A1 é o quê? estou voltando aqui. A1, a letra B. A2, B? B de bola. A2, A de amor. E a Por 3 que é a de senhora não escola. pinta, Pro? Não, porque eu não vou dar a resposta para vocês, não. Que aqui é para a gente construir junto, Sara. Não, aqui E a os 3? que já responderam, estou dizendo isso. Peraí, eu não entendi o que Sara falou, não. Fale aí, amada. A senhora não. As outras questões não já foram respondidas? Hã? Essa daí? Então, por que a senhora não pintou a alternativa, só a letra da alternativa? Não ficava mais fácil, não? Para printar? É porque aqui, na verdade, é só para que vocês estejam conferindo, né? Porque não seria para a gente responder agora. Era só uma conferência. Por exemplo, se na sua 1 você foi lá e marcou a letra E, você viu que a opção correta era B, você o quê? Já consertava aí, entendeu? É porque às vezes o A áudio 3 só me falha, é às o B, vezes Pro. a conexão fica ruim, entendeu? É por isso só. Entendi. Olha, a questão 1 é a É, letra Pro. B. Oi, meu filho. Fale. A 3 é B ou E? É de escola. Ó, repeteco aí. A1, letra B. A2, letra A. E a 3, letra E. Ok? Sara, conseguiu, Sara, acompanhar? Eu? Sim. Sim, mas eu não tinha uma lista, não. Essa lista, não. Ah, por causa daquela situação, eu lembro. Mas depois, quando você for na escola, pegue. Que é bom você ter em mãos, viu? Até em termos de interpretação. Bem, como eu estava falando anteriormente, gente, quando a gente vai para uma expressão como aqui, um vazio imenso, o que é que acontece? A nossa obrigação é, eu estou com dúvida, eu retorno na palavra para ver, porque as expressões, elas geralmente são utilizadas, assim como o pronome, para fazer uma retomada, para evitar que o seu texto ele fique um texto tão repetitivo, para que a gente utilize sinônimos, palavras com o mesmo sentido. Então, quando eu tenho dúvida, qual a minha obrigação? Eu faço a retomada naquele parágrafo e observo ao que está se referindo. Bem, a questão 4, ela é uma questão, viu, Ian? Essa questão 4 aí é sua. Então, vamos aqui. Deixa eu só aceitar algumas pessoas que tiveram alguns problemas aí, gente. Aí nós temos aqui, ó, Felicidade Clandestina. Esse texto é maravilhoso, viu, gente? De Clarice Lispector. A partir do finalzinho desse segundo ciclo, a gente vai começar a falar um pouquinho da literatura. Vocês vão ver o quanto que a literatura faz parte da nossa vida. Então, essa daqui é uma das grandes representantes da nossa literatura, Clarice Lispector. Eu sou, na verdade, não sou a pessoa mais indicada para falar sobre ela, porque eu gosto muito, né? E às vezes, quando a gente gosta muito de determinado escritor, a gente acaba sem ver as falhas reais que ele obtém. Então, até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa.
como casualmente informou-me que possuía As Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus. Era um livro para ver se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo e completamente acima de minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela emprestaria. Até o dia seguinte eu me transformei na própria esperança da alegria. Eu não vivia, eu nadava devagar no mar suave. As ondas me levavam e me traziam. No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava no sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para os meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez nem caí, guiava minha promessa do livro. O dia seguinte viria. Os dias seguintes seriam mais tardes a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez. Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono da livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu, à porta de sua casa, com um sorriso e o coração batendo, para ouvir a resposta calma. O livro ainda não está em seu poder. Que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu, como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do dia seguinte, como ela ia se repetir, com meu coração batendo. E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Felicidade clandestina, Clarice Lispector. Bem, gente, acho que vocês conseguiram perceber aqui nesse trecho, né? É um livro em si, mas esse livro conta uma história, né, de duas meninas em si, onde uma ela tinha um poder aquisitivo, né, financeiro maior, a filha do dono da livraria, e a outra era aquela menina que ansiava em ler o livro, né, As Reinações de Narizinhas. Então, o que ocorreu? A filha do dono da livraria teve essa percepção e começava, na verdade, a fazer uma brincadeira com aquela menina. Todos os dias a menina ia à porta dela para pegar aquele livro emprestado e o livro nunca estava em suas mãos. Era, na verdade, uma forma que ela tinha de querer humilhar aquela menina pelo fato dela ter um livro e a outra não possuí-lo. Mas a menina todos os dias voltava para casa como saltitante, feliz, porque ela acreditava que ela teria posse daquele livro. Na verdade, Clarice aqui, ela brinca com as palavras justamente para nos mostrar que a importância da leitura, o quanto que o hábito leitor ele é importante. Não é importante para quem tem meros livros, não, porque assim, importância não é você ler mil livros. Eu tenho 1000 livros, fiz a leitura do 1000, não. O importante é que você leia até esses 1000, mas que você entenda, compreenda. O importante não é só ler, não. O importante é entender acima de tudo. Aí nessa questão 4, eu gostaria que nosso amigo Ayan dissesse para a gente qual foi a resposta dele. Na 4 eu marquei letra pro. Que letra? Não te ouvi. Letra Hum. B. B de bola. B de bola. Vamos lá na B de bola. Alguém marcou diferente, gente, que gostaria de falar? Depois a questão 5 é de Brenda, viu? Antes que eu esqueça. E a questão 6 é de nossa amiga Manu, que deu a da graça que nunca mais havia visto. Bem, mas vamos aqui. Na questão 1, há uma diferença social entre as duas personagens? Vocês iam julgar como verdadeiro ou falso, né? Há uma diferença ou não, gente, entre essas duas personagens? Sim, né? Eu sei que vocês estão aí pensando no sim. Sim, porque é logo dito pra gente o quê? Que uma morava... Onde é que a menina disse que ela morava? Ela fala, fulana morava em uma casa e eu morava onde? No sobrado. No sobrado. Então a gente consegue perceber a diferença aí, né? E logo se diz aí, ela quer um livro emprestado, ela faz questão de dizer que a pessoa que vai dar o livro é a dona da livraria, a filha do dono da livraria, tem uma posse maior. Aí na 2, a narradora é filha do dono da padaria?
Da padaria o quê, gente? Fui longe. A narradora é filha do dono da livraria? Ela é filha do dono da livraria? Obrigada. É filha do dono da livraria? É? Não. Não, a gente não tem essa informação, essa clareza, né? Ok. 3. A esperança de ler o livro fez a amizade entre as duas meninas? Fez a amizade entre elas? O que é que a gente Não. Não. Alguém falou não aí que eu não ouvi muito bem quem foi. Sei que foi uma voz feminina, mas gostei aí do não. Porque a gente não consegue ter essa percepção. Veja que está se falando da questão de empréstimo. Perceba que eu sendo amiga de Sara, né? Claro que nas amizades a gente tem pontos positivos e negativos. Mas quando a gente é amigo, a gente não gosta de brincar com os sentimentos do outro, né? Então depois nós temos morar em um sobrado é sinal de inferioridade social. Nesse sentido, sim, porque foi o quesito que a menina utilizou já para mostrar a diferença social entre as duas. E depois nós temos aqui o plano secreto, a tortura chinesa, funcionam como sinônimos no texto, esse plano secreto e tortura chinesa, justamente. Então, a resposta do nosso amigo Ayan está certa. Seria a letra B, na questão 4, viu? Letra B, B de bola, como disse a Ayan aí. Bem, na questão 5, como eu disse, nossa amiga Brenda, num trecho, era um livro grosso, meu Deus, era um livro para ficar vivendo com ele, comendo, dormindo. Fica evidente, fica claro para a gente o quê? O que foi, Brenda, que você marcou aí? Brenda, não sei se está com algum problema. Então, vamos passar aqui para nossa amiga Paloma. Paloma, qual foi a alternativa que você colocou aí, Paloma, no seu? Paloma. Vanessa, hein, Van? Qual foi a alternativa aí marcada? Van? Esse pessoal tá tudo tímido aqui. Eu não sei se é tímido, se é o microfone que não tá funcionando. Minha amiga Marcela. Colocou que alternativa, Marcela? Marcela. Ô, Bruno, tá me ouvindo aí, Bruno? Tô. Ah, então tô pensando que já estava pensando que era meu microfone aqui que estava ruim. Bruno, você marcou o quê, meu filho? A. A gradação de sentimentos da narradora, a sequência de fato vivido, descaso, a descrição do livro, justamente a gradação. Muito bem, Bruno. Foi pelo processo de eliminação, achou difícil, fácil essa questão, como foi a situação? Processo de eliminação. Pronto, isso aí, jovem. Quando eu vejo processo de eliminação, já faço o quê? Associação a Bruno. Sim, a questão 6. Vou passar aqui para a minha amiga Rebeca. Rebeca. Vamos, Manu. Diga aí qual foi a sua resposta aqui na 6. Ô, professora, eu tô sem a lista. Está sem a lista? Pronto. Então, na 6, a pergunta que nós temos, ó, na prosa intimista, mesclam-se fatos e opiniões. Nos fragmentos abaixo, extraído do conto O Grande Passeio, da Felicidade Clandestina, assinale a alternativa que contém apenas fato. A Ian, marcou o que nessa, Ian? Eu marquei letra B Eu nessa. marquei a letra A, mas não sei se deu certo. Não. Sara, que bom, Sara. Eu fico feliz. Foi Sara Machado que me respondeu a princípio, não foi? Que bom, Sara. Vamos lá. Ó, você ia marcar a alternativa que Ô, tivesse... professora, eu não tô ouvindo muito bem, se minha internet tá... Ah, sim, tudo bem. Ó, era uma velha sequinha Tá que... travando. Qualquer coisa sai e retorne. Às vezes é algum problema que tem na conexão. Pode sair que eu te aceito novamente. Viu? É. Era uma velha sequinha que, doce e obstinada, não parecia compreender que estava só no mundo. Na letra B, mocinha nascera no Maranhão, onde sempre vivera. O que foi pedido para a gente aqui era para assinalar a alternativa que tivesse, na verdade, apenas um fato que teria sido registrado. Então, a gente tem, ó, na letra A, era uma velha sequinha que, doce e obstinada, não parecia compreender que estava só no mundo.
Então, a gente tem duas informações aqui. Primeiro, a gente vai ter a característica dessa senhora, a forma como ela era, depois a forma como ela estava no mundo. Nós temos dois fatos aí abarcados. E aqui, quando a gente tem, ó, mocinha, nascera no Maranhão, onde sempre vivera. A gente está falando, na verdade, da gradação da vida dessa personagem. Ela nasceu, viveu e como se tivesse morrido ali. Então, ela tinha o quê? Um ciclo vital. Ou seja, eu estou falando apenas da questão da vida, da natalidade daquela pessoa. Então, justamente, nós teríamos aqui a letra B. Por que não seria A? Pelo fato de termos aqui, primeiro, né, a questão da obstinação. Então, como era aquela pessoa? Aquela pessoa, o jeito dela de ser era como, né, fisicamente, sequinha, psicologicamente, o jeito analisado, era uma pessoa doce, obstinada. E depois, ela não parecia estar só no mundo. Então, a gente tem duas visões de mundo aqui. E o que a alternativa pediu para a gente é que a gente marcasse que tivesse apenas um fato. Então, a resposta correta realmente seria a letra B, tá certo? Gente, depois vocês vão responder essas questões, deixa eu... Vocês irão responder a questão 7, que fala ainda um pouco, é um texto que fala de Clarice Lispector ainda, é uma crônica, né, um gênero textual, que fala ainda sobre felicidade clandestina. E vocês vão fazer também a questão 8, só são essas duas questões que vocês vão fazer hoje para a gente fazer a correção amanhã. Bem, terminando essa parte aqui da lista, é algo bem simples, que eu quero fazer a retomada. Fale, meu filho. Precisa mandar para a senhora depois de terminar de fazer a questão? Não, não precisa não, porque a gente vai corrigir amanhã, tá certo? Tá certo. Olha, eu vou passar aqui para vocês essa parte. É bem simplesinha, gente, da regra da acentuação, só para que a gente não esqueça, porque a partir de amanhã a gente vai começar a estudar as concordâncias. Esse assunto ele já foi trabalhado, só para que realmente a gente não esqueça. Eu vou pedir, eu coloco umas atividades para a gente fazer, para que a gente tenha entrosamento, só que tem pessoas que não querem me dar lixa aqui. Desta Vanessa, desta Marcela, desta Paloma. Eu nem vou colocar Queiroz aqui nesse barco, porque eu sei que Queiroz vai responder para a gente essa daqui. Então, nem vou colocar ela nesse barco aí. Ó, nós temos aqui algumas palavras onde vocês vão fazer a análise. É uma coisa bem simples, só dizer qual é a regra que tem e porquê da regra, tá bem simples. Aí a gente tem aqui, a primeira palavra seria a palavra armazém. Eu gostaria que alguém me dissesse, eu nem vou dizer a pessoa, só para a gente agilizar, para a gente ganhar tempo. Eu gostaria que me dissesse armazém. Qual é a regra aí de acentuação da palavra armazém? Oxítona. Oxítona. Por que oxítona? Terminada em. Terminada em. Quem falou foi Bruno Oyan aí? Bruno, pronto. É porque quando eu compartilho aqui a tela, às vezes eu não consigo ver a pessoa aí pelo áudio. Então, justamente, muito bem, Bruno. Oxítona terminada em. Nós temos aqui centrífuga. Seria o quê? Proparoxítona? Gostei. Vamos lá ver, né? Foi Sara Vitória, Sara né? Vitória. Pronto. Ai, meu Deus. Foram duas, não era para ir as duas, não. Porque eu tirei a palavra revolve, mas enfim, ela não quis me obedecer. Mas centrífuga realmente é uma palavra proparoxítona e todas proparoxítonas são obrigatoriamente acentuadas, né? Isso aí. Sei que você sabia disso porque eu não pedi para falar a complementação aqui. Voz. Podem falar, gente. Quem se sentir à vontade, viu? Pode falar. Monossílaba. Monossílabo. Estão sabidos. Neutro. Paroxítona. Ficaram aí na divergência, né? Paroxítona ou proparoxítona? É paroxítona com hiato? Com hiato? Não. Tônico? Não, é paroxítona. Eu acho que não, porque se eu não me engano, paroxítona com o em hiato acho que é acentuado. Isso aí. Não entendi nada do que Bruno falou. Cortou tudo. É proparoxítona. Ó, ele disse que é proparoxítona, ele disse que não é proparoxítona, que não é paroxítona por causa da questão do hiato, né? Porque o hiato geralmente é acentuado. Sara disse que é paroxítona. Vamos pensar lá. A palavra neutro tem quantas sílabas? 3. 3? Eu acho que é 2, Pro. Eu também tô achando que é Eu tô com Sara no paroxítona ali.
É, Paroxítona com ditongo, no caso. com ditongo, não. Terminado em N. Ah, eu sabia que alguém chegaria lá. Então, Não é possível, né? Pronto. Ó, terminado Ah. em N, terminado em NS, sempre. Ó, Bruno, porque às vezes a gente se confunde mesmo na hora da separação da sílaba. Mas lembre que nêutron só tem duas sílabas, neutron. Então, a última seria oxítona e a última paroxítona. Nesse sentido, é paroxítona justamente pelo fato de ser terminada em N. Se pós, oxítona? oxítona e que, Sara? Que é terminada em S ou em O, que é seguido por S. Ah, pra me Isso. atrapalho nesse negócio aí. Não, não tá errada a lógica, não. É porque é terminado em OS mesmo. Quando a gente fala OS, é porque é o O seguido de S. Não tem problema, não. Sua justificativa tá correta aí. Fé, Entendi. É monossílaba tônica. e é monossílabo tônico, por quê? Só pra gente Que é saber. terminado em E é Isso. acentuado? Terminado em R acentuado. Eu não coloquei aqui, mas lembra quando a gente começou a estudar que eu falei da parte dos monossílabos? Vou passar para a próxima aqui, só para a gente ver lápis, que é porque é terminado em is, próximos, proparoxítona, jacarandá, oxítona terminada em A, tórax, paroxítona terminada em X, Sé, segue a mesma regra aqui de fé, porque tem mais uma aqui que eu queria que vocês me dissessem aqui. Só falta um minutinho. Agora explique a acentuação dessas palavras. E tu não é acentuado por quê? Porque o tu tem uma... Quando a gente pronuncia, é forte a pronunciação? E tu? Não. Ó, Eu acho. Entendi. Professora. Já foi. oi. Olha, vai finalizar aqui para que a gente não fique a ver navios. Eu vou mandar para Esse tu eu não vocês entendi, não. o e tu é um Uhum. oxítona. Oxítona terminada em U, caju, beiju. Lembra que eu falei que não recebe acento pelo fato de serem, são oxítonas, mas não são acentuados porque é terminado na letra U. E tu tem duas sílabas. O tu, no caso, é a sílaba mais forte. Ele não é acentuado